Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um software, né? Bastante utilizado pela parte técnica, né? Que é o qual? XCT1, né? É bastante utilizado pelos técnicos para configurar um modem, um rádio, né? Na sua rede ali. Então, quais os tipos de rádio que a gente trabalha na Delta Fire, né? Ou trabalhou também e a gente vai encontrar em campo? Um rádio, né? Chamado XBee Pro S2C, né? A gente tem aqui um modelinho com antena interna e tem um modelo com antena externa, né, que é bastante utilizado, que sai até hoje nos amplificadores, né. A gente tem aqui o XBee Pro com antena interna, né, a gente teve no legado, na geração G1 S1200 e G2 também, e o XBee Pro com antena externa, né, bastante utilizado na geração 2, né, e até em centrais onde a gente tinha S1200, G1 e G2, né. Então vamos lá, rádio XBee S2C, a gente tinha com antena externa e externa, e o Pro também é a mesma coisa, né? Interna e externa, né? Vamos dar sequência aqui, por que a gente utiliza esses módulos, né, do XBee, né? O fabricante hoje é mais de 40 anos de atuação, né? O hardware da XBee XBee presente há mais de 15 anos no mercado, né? Utilizado pela NASA, Philips, Samsung e outras grandes empresas, né? Mais de 15 milhões de aplicações no mundo e 100 milhões de dispositivos conectados. Então, a Delta Fire é a maior consumidora de distribuidor autorizada no Brasil, homologada pela Anatel, né? DigitalFence, né, nada mais é que a estrutura de segurança completa contra os acessos não autorizados, né? Então, toda por trás dessa conexão, através do rádio, a gente tem a questão de segurança, né? Então, a gente tem lá um módulo de rádio frequência mais vendido atualmente no mundo, né? Eu tenho para a área da telefonia, tem para a área de Bluetooth, né? Transferência de dados, Zigbee, a parte, né, da comunicação também, para a parte de internet, conexões, tem na frequência 868 MHz, tem a própria conexão com Digimesh, tem para conexões via Wi-Fi e tem para conexões via 900 MHz. Né? Então a própria DigitalFence tem as questões lá dos protocolos de acordo com cada rádio, né? E a Delta Fire optou sempre pelo melhor hardware, né? Seja ela Zigbee, rede mesh no mercado mundial, né? Então a gente tem para várias outras aplicações rodando no mundo, né? E dentro dos recursos no qual a gente utiliza está esse software, né, chamado XCT1, né? Que nada mais é que é um recurso utilizado para a gente configurar um rádio, né? Seja ele um S2C ou um S2 Pro, não importa se ele é antena interna ou externa, né? Então aqui é uma aplicação gratuita, né? Com multiplataforma compatível com Windows, né? Mac, Linux. Esse dispositivo possui uma interface que permite a configuração e arquitetura de rede sem fio, né? No caso aqui a gente está falando do XCTU com rádios da Digi, né? Software contendo com a extensão que permite realizar os testes de comunicação entre módulos, né? Para avaliar o arranjo e o envio de pacotes de dados contido nesse conjunto de ferramentas, né? A configuração pelo XBee é feita pelo software XCTU. A gente tem um link aqui na apresentação, né? Inicialmente é necessário baixar e instalar o software para a configuração do rádio, né? Então a gente já tem aqui, vamos dar uma sequência. Vamos minimizar aqui para nós. Vamos fazer na prática aqui. Então a gente tem a carinha dele aqui. Essa seria a tela inicial, né? De primeiro momento, o que o técnico teria que fazer para configurar um rádio dele, né? Ele vem aqui na lupinha, vai selecionar o seu modem que vai estar conectado via USB Serial Port, né? Selecionou, vem em Next. Eu deixo sempre habilitado todas as opções, né? Vem em Finish, né? Nesse exato momento a gente vai fazer o scan, que é a Discover, né? Do rádio que a gente vai ter na nossa porta. Lembrando que ele vai estar mostrando aqui qual porta que ele está conectado, a velocidade, né? A API que está também habilitada. Esse númerozinho aqui, a partir do 42, seria o número do meu rádio, né? Eu vou adicionar ele, ele vai vir aqui para minha aba esquerda. Ele está me dizendo que o Zigbee TH Pro já é um rádio S2C, né? E ele está configurado como router aqui, pessoal, ó. Lembrando que todos os modems que tiver configurado como router, por exemplo, o Guardião 2.0, tem que estar configurado como router. Se for um rádio de central, ele tem que estar configurado como coordinator, daí vai estar um Czinho aqui no lugar do R, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz para mexer as configurações? Clica nele, ele vai ler a interface, vai passar por todos os parâmetros. Como é que eu sei em qual rede eu tenho que me conectar se eu estiver aqui num cliente para fazer um relatório com um modem de Tecno? Eu tenho que me conectar na rede. Na própria etiqueta da central, né, vai estar descrita a rede do qual aquele cliente, né, tem designado para ele. No caso, a minha rede da minha central aqui, o PAN-ID, vai ser 2030, né?
Então eu vou colocar a minha rede do cliente, né? No caso aqui a minha 2030, né? Você vai olhar a central do seu cliente e vai ver qual é a rede que está conectada lá. Vou logo aqui embaixo, eu tenho canal de verificação, vou deixar habilitado, né? Join Notification também tem que estar habilitado. Vou descer um pouquinho embaixo, desce mais, vai descendo. O Encrypt Enable tem que estar desabilitado, né? Vamos descendo. Velocidade aqui, baud rate. Lembrando que se eu estiver utilizando esse meu modem aqui por um Guardião 2.0, né, a velocidade vai ser 115.200. Isso o rádio S2C. Se eu estiver utilizando um rádio Pro, né, eu estiver utilizando um Guardião GX, minha velocidade vai ser 9.600. Existem essas particularidades. Lembrando que no Guardião GX e o rádio Pro ele já pega de forma automática. No rádio S2C eu tenho que ter esse ponto de atenção. Então vamos descer aqui embaixo um pouquinho. A API Enable tem que estar habilitada, né? O API Enable 1. Feito isso, eu subo lá em cima. Venho aqui, eu tenho Write, Read. Read é para mim fazer a leitura, se eu precisar ler esses dados de novo. Write é para mim gravar. Vou dar um OK, porque ele está dizendo que eu já tenho a gravação na rede que eu já tenho. Update, se eu precisar atualizar o rádio, no caso a minha já está na última versão, né? Se eu precisar atualizar, ia fazer o update. Então eu tenho aqui o update, o default, para apagar os dados e deixar zerado de fábrica, né? Por exemplo, se você for para outro cliente no outro dia e quiser só alterar a rede aqui, você pode, ou se você der um default aqui, ele vai zerar as configurações do rádio e você vai ter que preencher os dados da rede de novo e conferir essas observações. Então, feito isso, o que eu posso fazer agora? Eu tenho aqui do ladinho, né, o Switch Network. Eu posso estar escaneando meus amplificadores lá no cliente e vendo se a minha conexão estabeleceu com sucesso. Como é que eu faço? Venho aqui no Scan, tenho o meu modem, vai aparecer a minha central, né, que no caso vai ser lá do cliente, vai aparecer os amplificadores que tem, né, ligado na mesma rede, né? Então aqui vai aparecer toda a nuvem de comunicação do cliente. Por exemplo, todos os amplificadores que estiverem ligados e operando com conexão, ele vai te aparecer na tela. Então se eu tiver com desligado, né, e você tiver o seu checklist, o seu controle lá com os números de acordo com o pedido lá, por exemplo, ou o mapeamento que você fez, você já vai saber se tem algum fora ou não, né? Então você consegue analisar aqui o cada qual com o seu ID, né, e a sua descrição que você teve lá anotada no seu projeto também. Então eu consigo, né, saber como é que está a questão da nuvem de comunicação, se está boa, se não está, e através desses carinhas aqui. Então você consegue até mudar o layout aqui, colocar string, você consegue identificar, né, por exemplo, o que seria a central no caso é essa aqui, identificar os seus amplificadores, né, de acordo com a sua instalação também. Isso é muito importante você saber, né? Aqui no terminal eu consigo, né, saber o que eu tenho de envio e recebimento da minha central, né? Se eu tiver só vermelhinho, né, significa ou tá saindo, né? Ou no caso, se eu tiver só azul, tá recebendo. Então eu não posso ter só azul ou ter só vermelho, ou seja, tem que estar enviando e recebendo. Isso chama dados, né? A gente tratar esses dados para poder entender um pouco melhor. Mas basicamente o técnico vai se atentar mais a essa nomenclatura de como é que está sendo feita a comunicação, né? Posso vir aqui depois e dar um stop, né? Mas praticamente eu diria que mais de 90% das configurações e aplicações que ele vai estar utilizando está dentro dessa engrenagemzinha aqui, que é o que? Colocar a rede, né? Habilitar um canal de verificação, Join Notification, verificar a velocidade lá sempre, né? Aqui a baud rate e a API. O restante ali, ele não precisa se atentar muito, até porque ele precisa saber e entender a saúde só do sistema do cliente. Então ele pode fazer esse scan aqui até para saber se numa visita do cliente os amplificadores lá estão em condições de operação. Então isso é bem válido para uma questão de manutenção, né? Porque se você vai pegar uma instalação nova, você já vai deixar ligar, vai deixar tudo funcionando. Essa análise aqui é basicamente se a gente for utilizar para uma questão de manutenção. Certo, pessoal? Então até a próxima, aguardem os novos vídeos aí. Até mais!